Tem que ter muito amor, ou tem que ter muito senso de dever, ou tem que ser muito otário pra fazer o que eu tô fazendo. Porque trabalhei o dia inteiro, era pra estar descansando. E tamo aí fazendo com esse senso de dever e de zelo, que é o que a gente pôde. Ahn, Sabe o que é engraçado? A história ela sempre é contada pelo vencedor, né? E hoje a gente vai estudar Alemanha na Aba Rasista e a gente tem pouco material ali para consultar. E poucos depoimentos e não é abundante assim, não tem vídeo para você ver as pessoas como elas eram de fato. E aí a gente cai numa burrice de achar que na Alemanha da Segunda Guerra todo mundo era na barrasista e todo mundo era igual, mas as pessoas não eram todas iguais, as pessoas eram só muito oprimidas, sofriam lavagem cerebral, eram convencidas de que estavam lutando pelo bem e faziam o que se esperava que elas fizessem para salvar o bem e aniquilar o mal. Olha como isso é perigoso. Eu estou fazendo isso porque daqui 30, 40 anos vai ter uma abundância de conteúdo. E estudar história vai ser muito legal daqui a uns 40 anos, porque a riqueza vai ser enorme. Só que se eles forem estudar os canais grandes, eles vão se frustrar muito, porque canal grande defende uma narrativa. E aí ela tem que defender e apontar a luz só para um único recorte da coisa. E isso faz com que todo mundo soe muito burro e limitado. Eu também sou burro e limitado, mas pelo menos eu estou o tempo inteiro tentando buscar as minhas falhas e mudar o meu pensamento e evoluir e melhorar a minha forma de pensar. E você pensa que eu defendo a urna com unhas e dentes? Não, mas até agora eu não encontrei alguma coisa que as invalide. Então eu acredito nelas. Se você me mandar uma prova de que a urna ela foi fraudada, eu vou com você amanhã para a gente fazer protesto para cancelar essas eleições e fazer de novo. Mas a gente não encontrou nada até agora, então continuamos procurando e cabe quem acusa provar. Como que eu te provo que eu tô certo de alguma coisa? Não tem. Como que eu provo que eu não traí alguém, que eu não falei alguma coisa? É quem tá acusando de ter feito é que tem que me trazer uma prova aqui de que o negócio aconteceu. Pois bem, fui muito mal criado, então o Cristiano ele postou aqui, está sabendo alguma coisa da Argentina que fala sobre as urnas? Cristiano, desculpa, cara, eu tô cansado, eu trabalhei 9 horas hoje, tive umas 3 horas de estudo, tava cansado de tudo isso, e aí você me veio com essa pergunta e eu fui muito ácido com você, fui muito desnecessário. Eu falei aquele argentino lá no meio dos Illuminati da Opus Dei que desembarcaram na loja maçom da Van ali no Acre, eu vi. Eu vi. Então a gente tá trocando umas farpas aqui, mas aí eu fui lá e procurei o seu vídeo e assisti. E eu voltei querendo cortar os pulsos, cara, confesso. Isso daqui foi no calor do momento, e aí depois eu fui me informar um pouco mais, e no calor do momento eu falei o seguinte: saiu então a esperada prova de fraude das urnas que os caras estão na rua esperando desde segunda-feira enquanto apanham da Gaviões. Mentira que ninguém apanhou da Gaviões porque eles saíram correndo antes de serem abordados. A gente tinha medo que ficasse um rastro de sangue, ficou no máximo um rastro de cocô ali, que eles saíram correndo, cagando e andando. Esse argentino aqui, ele me lembra muito o Deltan Dallagnol, com aquele gráfico de PowerPoint dele, com um monte de coisa ruim nas bordas e o Lula no meio, e todas as coisas ruins apontando uma seta pro Lula. Igualzinho. E aí eu fiz um apelo, eu falei, pelo amor de Deus, gente, me ajuda a prender o Lula, eu quero esse cara preso, esse cara é um bandido. Sim, ele é um bandido. Desde que o Moro foi considerado incompetente, e a gente tá falando incompetente não porque ele é burro, a gente tá falando incompetente porque ele era de Curitiba e o Lula precisava ser julgado em Brasília, desde que o Moro foi considerado incompetente, sempre pôde começar um julgamento do zero em Brasília. Tudo bem? E quem que impediu que esse julgamento do zero em Brasília acontecesse para mandar o Lula de novo para a cadeia, dessa vez pelo julgamento certo, pelas coisas certas, ele, todo o legislativo e todo o judiciário da época? Quem que impediu que isso acontecesse? Quem que acabou com a Lava Jato porque não tem mais corrupção? Fica aí o questionamento. Como é que eu prendo o Lula com um argentino num quintal de uma empresa de fachada que parece um técnico só porque fala espanhol e porque tem uma tradutora que faz a coisa parecer mais intelectual ainda, e só porque ele repete a mesma fala vazia
as mesmas 3 falas vazias com convicção durante 1 hora. Como que eu uso o vídeo desse cara aqui que eu vou mostrar pra vocês pra mandar o Lula pra cadeia? Eu não mando, não consigo. Eu quero o Lula preso, mas desse jeito aí não vai dar. Bolsonarista tem que descobrir onde esse cara mora, tem que dar tapa na orelha dele até o cara confessar quem foi que contratou ele pra fazer essa cena. Porque o contratante desse cara aqui tá fazendo todo bolsonarista de otário. Por quê? Porque tá vendendo uma esperança de que esteja acontecendo agora uma coisa que não tá rolando. Então todo mundo que tomou esguichada, bomba de gás lacrimogênio, todo mundo que foi levado pro Egito na rabeira da frente do caminhão, todo esse povo aí tá sendo enganado por quem contratou esse argentino aí pra falar essas groselhas. Isso precisa mudar. Todo dia o canal que você segue finge tentar derrubar um bandido. Finge, não tenta. E isso só aumenta a sua percepção de poder que esse bandido tem. Se o bolsonarismo quisesse derrubar Lula, já teria conseguido fazer isso faz tempo. Se o bolsonarismo quisesse o Lula preso e inelegível, já teria conseguido há muito tempo. Assim como se o brasileiro quisesse, ele passaria por cima do Lira, através de protesto, desfaria todo o poder que aquele cara concentrou nas mãos dele, e faria passar os pedidos de consideração de impeachment e forçaria os parlamentares até eles impeachmentarem o Bolsonaro. Não é que o brasileiro não consegue tirar o Bolsonaro, o brasileiro não é orientado como conseguir aquilo que ele quer, porque ele é convencido de que na verdade ele quer outra coisa. O brasileiro ele teve 4 anos em que ele pôde ser convencido de que ele queria tirar os poderes do Lira, para passar para frente os projetos de impeachment, para tirar o Bolsonaro e convocar novas eleições, ou então colocar o vice dele lá. Mas ao invés disso, ele ficou seguindo um monte de canais que ficaram contando para ele: não, o que você quer não é isso, o que você quer é tirar o Lula da cadeia e eleger ele para te salvar do Bolsonaro. Olha como o brasileiro é otário. Aí me vem um cara e fala assim: se você tiver que escolher entre os dois, qual que você escolhe? Amigo, se você tiver que escolher entre merda e cocô, qual que você experimenta? Eu tô te fazendo a pergunta errada, eu tô te forçando a uma escolha que não existe. Se um dos dois lados quiser derrubar o outro, já tem derrubado faz tempo. Sabe por que não derruba? Porque um precisa do outro. O que eu descobri? Eu fui lá ver o vídeo. Quase morri de desgosto. Começa com essa coisa aqui de: meu Deus, que suspense. Tem uma coisa tão reveladora pra contar pra vocês, mas é um mistério tão grande, é tão chocante. Olha a trilha sonora do negócio. Pera aí que eu tenho que colocar na velocidade 1. Né? E aí os caras resetam a contagem. E assim, você fala: cara, isso daqui é Star Wars começando. O Império vai contra-atacar. Os caras não manjam porra nenhuma do significado do... Enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas aí começa. Aí você fala assim: pô, uma empresa de auditoria séria. Aí a gente cai no quintal da casa de um argentino que não tinha nem chroma key. Aí ele foi lá, colocou o negócio e falou que ele foi contratado para fazer um estudo e uma auditoria. Aí você fala: beleza, vamos ver a apresentação do relatório, vamos ver a empresa. Porque cadê o uniforme do cara e cadê o crachá do cara e para qual empresa que ele trabalha? Não, mas vai aparecer. Então aqui, no informe tem que ter o nome da empresa. Então já vi aqui, já bati o olho que Data Analytics em estatística em Brasil. Você fala: para, no Brasil? Oi? Data Analytics, vou procurar o nome dessa empresa no Google. Não é a empresa Data Analytics, porque afinal de contas seria a mesma coisa. Devo falar que o nome da empresa é TI, né? E o nome da minha empresa é curso de inglês. Você não tem, você quer o nome da empresa, você não tem site, você não tem credenciamento, você não tem portfólio, você não tem como saber de onde esse cara vem. A única coisa que você sabe é que ele tem 3 falas que ele fica repetindo durante 1 hora, de uma maneira muito convicta, que parece o Deltan Dallagnol falando: isso me dá toda a convicção de que é isso aqui mesmo. Aí ele tira umas barbaridades da cabeça dele e tem uma hora que me dá vergonha. Que assim, eu me senti insultado, parecia que assim, o cara tava batendo na minha cara. E eu queria saber como que você, bolsonarista, se sente de escutar esse cara falando assim, o seguinte. Ele fala: todas as informações que eu estou acessando são de domínio público, que são informações públicas que qualquer um pode ter acesso. Mas aí o que eu estou comparando é que a urna auditada ela está com a curva X e a urna não auditada ela está com a curva Y.
Você não se sente meio desrespeitado na sua inteligência do cara chegar para você e falar que ele acessou na internet a urna que não foi auditada? Os dados da urna que não foram auditados? Eu me sinto. E aí, assim, o negócio continua. Convicção, 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 convicção. Parece o Olavo de Carvalho falando. Não sei. E aí, a resolução do trabalho é todas juntas, entonces no puede haber duda. Não pode haver dúvida. Essa é a prova que o cara tem, a convicção que ele tem no final. É muito triste isso daqui. E aí eu falei, não, isso tem que ter repercutido. Isso daqui saiu hoje, né? Porque aí quando você vê transmitido a 4 horas, casa mais ou menos com o tempo em que o Cristiano veio me falar que esse vídeo existe. Porque tá fervendo os canais de WhatsApp bolsonaristas dizendo que a prova foi revelada. Eles estão esperando isso desde segunda-feira. Ok. Aí a gente vê uma matéria que é do dia 28 de setembro, antes das eleições, fazendo referência a essa matéria aqui. Então, o que aconteceu? Eu quero que você assista isso para tirar suas próprias conclusões, mas basicamente teve um joguinho. Metade do PL, que é o jogo democrático, e metade do PL é o Bolsonaro. E o Bolsonaro fica falando, não, vamos fazer essa parada aqui. Aí, no começo, eles entrevistam um cara que quase se cagou nas calças na hora da entrevista. Esse cara aqui, ele sai todo borrado, coitado. Ele fala, não, eu não tô aqui pra criar problema que tem assim, não me prende não. Assim, dá dó do posicionamento do cara. Mas basicamente, chegaram pra ele e falaram assim, a gente quer que você contrate um estudo. A gente quer que você contrate um estudo e depois desse estudo aí, a gente quer que você escreva um relatório. Olha como esse cara se fudeu. Basicamente, metade do partido PL, que é o jogo democrático, mas a outra metade, Bolsonaro chegou para ele e falou, contrata uma empresa de auditoria para fazer o negócio e depois eu quero que você me preencha um relatório de 24 coisas que não estão de acordo com a saúde das urnas eletrônicas. Os caras contrataram e foi isso daqui que teve. Foi essa convicção aqui do cara falando não é dúvida porque o que não foi auditado ele tá desse jeito aqui, que comparado dá muito igual e não dá para ser muito igual, porque aí qual que é a chance de você pegar duas urnas e o resultado ser parecido? Mas ele fala isso de um jeito tão inteligente, cara, que dá vontade de comprar o curso que ele vende no Hotmart. E aí os caras apresentaram o documento. E o documento, ele não tem cabimento. Então ele foi negado. Os caras falaram, não, isso daqui, cara, esquece, isso daqui não tem cabimento. E essas ações, elas vão articulando a desinformação. Por quê? Porque você pega um único recorte e aí você fala dele como se ele fosse uma grande coisa. Por exemplo, quando você apresenta esse papel com 24 coisas que supostamente estão erradas na urna, porque esse cara foi contratado para dizer que a urna está errada, e ignorando todas as outras editorias, todos os outros controles que também tiveram, e que a gente só vai confiar neles até o dia que alguém aparecer com uma prova do contrário, de que eles são fraudados, e aí a gente analisa e vê se tem cabimento. Então, quando eles pegam esse relatório, preenchem um dossiê de 24 coisas que estão erradas na urna e apresentam, eles podem ir para a rede bolsonarista e falar, entregamos as provas do resultado das provas de que a urna está forjada. O cara pode ser preso por dizer um negócio desse? Não. Beleza. Aí o papel não passa e eles falam assim, tá vendo? STF tá comprado. A gente mostra prova pros caras e os caras não aceitam porque não quer enxergar. Por quê? Porque o comunismo já impera. Aí isso alimenta mais ainda a rede bolsonarista. E o mesmo documento é usado depois das eleições como se fosse um material novo, que é o que está acontecendo com esse vídeo aqui, que supostamente é velho. É muito engraçado, porque aí quando... e aí querem levar para frente isso agora, né? Querem saber quem foi que encomendou o dossiê. Porque esse dossiê ele foi feito com dinheiro público, foi feito com fundo partidário. E agora querem saber de quem é. Não, mas aí agora não é de ninguém. Agora emanou do povo, foi espontâneo. E eu não pedi esse negócio aí, não. Não, mas não fui eu que assinei, de quem que é essa porra? Aí o filho não é de ninguém agora.
Então, esse relatório, inclusive, o estudo foi pedido. O relatório não foi ninguém que escreveu. Aí isso daqui foi recusado e colocaram os caras que estavam trabalhando nessa auditoria lá. Não, eu não vou falar sobre isso que eu tô com preguiça. Senão esse vídeo vai ficar muito longo. E, e para que a gente está aqui, né? A gente está aqui para mostrar como é feita essa produção de escândalo, essa produção de notícia. E como notícia é feita com meia-verdade, para ser sensacionalista, para mostrar para você que o mundo está acabando, para mostrar para você que o mundo é completamente opressor. E na verdade não é isso. Mas entenda que às vezes você fala assim, não, eles estão fazendo isso porque eles querem o poder a qualquer custo. Talvez eles nem queiram o poder a qualquer custo. Talvez eles queiram que você fique com tanta medo da urna estar fraudada, com tanto medo do dossiê não sei de ninguém, com tanto medo do monte de coisa que parece escândalo e não é escândalo, que você não consegue ver o que está sendo votado. O que vai virar o orçamento paralelo agora? Vai mudar de nome e vai continuar existindo? Ou ele vai deixar de existir? Então, a gente não estuda as coisas que estão acontecendo de verdade no país, porque a gente fica brigando um com o outro por causa das coisas de mentira que não estão acontecendo. E é isso que precisa mudar. Então eu não preciso que você me prove que o Lula não presta, isso eu já sei. Eu preciso que você me ajude a prender o Lula quando ele fizer coisa errada. Você não quer ser meu amigo? Porque esse negócio de ficar falando que a urna foi fraudada, até agora, só está fazendo você passar vergonha. Eu entendo que você queira provar que a urna esteja fraudada. Mas aí, quando os caras te mostrarem uma prova de 1 hora e 7 minutos, você, pelo amor de Deus, pelo menos assista essa 1 hora e 7 minutos e reflita sobre ela. Para você não vir aqui e me usar isso como prova, para me convencer de que você estava certo desde o começo e que eu estava errado. Por quê? Porque eu vou assistir isso e eu vou ficar com vontade de bater nos dois, no argentino e em você. E o que eu quero que você entenda é que eu sou teu amigo. Eu tô sofrendo de ver você tomando esguichada de água e gás lacrimogêneo. Eu tô sofrendo de ver você sendo arrastado pro Egito na rabeira da frente de um caminhão. Eu não quero isso pra sua vida. Eu falei pra vocês, né, que esse cara aqui, ele tem duas opções na vida dele agora. Porque ele já entrou pra história. Esse cidadão aqui, ele já entrou pra história. Aí ele tem que escolher, ele vai pra história de graça, porque todo mundo vai fazer ele ficar famoso, ou esse cara vai entrar para a história vendendo bem a história dele num leilão de podcast para quem pagar mais, ou para todos, sei lá. Então ele vai no Monark, vai na Inteligência Limitada e vai ver quem é que paga mais para a entrevista dele, para ele vender a humilhação dele no podcast dizendo na real o que aconteceu. Ou esse cara vende a história dele, ou ele vai ficar famoso de graça. E ele tá nos livros de história, porque vocês não têm noção o quanto esse cara é um dos símbolos mais representativos do que aconteceu no Brasil desde segunda-feira. Vocês estão passando vergonha. E aí, se você disser pra mim assim que eu sou um comunista bandido, que é um corrupto, eu sou conivente, sou cúmplice, eu vou dizer pra você que não, eu quero o Lula preso. Só que pra isso você tem que me ajudar a prender ele, atacando naquilo que pode levá-lo pra cadeia. Não latindo raivoso no meio da rua, tentando segurar um caminhão no braço. Sabe aqueles memes assim de que chefe é uma coisa, líder é outra? Aí às vezes tem um caminhão assim e tem um monte de peão empurrando aqui o caminhão e o chefe ele tá em cima do caminhão empurrando lá de cima dele. Quando a gente fica dizendo que o Lula é comunista, que ele não presta, que ele é bandido, basicamente é esse tipo de força que você está fazendo. Você está tentando segurar um caminhão no braço e não está exercendo força nenhuma para desacelerar ele. O que a gente precisa? A gente precisa trabalhar junto, fazendo uma auditoria e pegar alguma coisa que realmente seja crime. Aí a gente precisa tirar o Lira dali de onde ele está e a gente precisa articular pressão popular para que um novo julgamento seja feito em cima da corrupção de todo mundo. Talvez a gente não consiga agora porque o que era corrupção não é mais corrupção. Tristeza, tristeza. Eu sei que isso daqui que eu fiz com você é completamente improdutivo e eu vou me controlar para não ser mais essa criança de quinta série, mas você também vai prometer que você vai me ajudar me mandando coisa mais difícil de desmentir, porque esse vídeo aqui tá complicado de se defender.
Vocês que estão seguindo o canal, vocês acham certo eu trabalhar o dia inteiro e depois eu ficar até 1 da manhã fazendo esse tipo de conteúdo? Então me libertem dessa vida. Como que vocês vão me libertar dessa vida? Se tornando melhores do que eu, fazendo um canal com esse modelo, com mais qualidade e mais profissionalismo do que eu faço. E aí eu vou começar a fazer propaganda do seu canal. E aí eu não vou precisar mais ficar me submetendo a fazer isso daqui que eu estou fazendo. E aí eu vou jogar os livros que eu tenho na biblioteca da Steam e vou ler os livros que eu tenho acumulado na fila aí do Kindle e esses outros que estão na minha mesa. Do fundo do coração, espero que isso cause reflexões e pegue esse modus operandi aqui e tente levar para sua vida. Ao invés de você tentar parar um bolsonarista que está latindo, comece a jogar esse tipo de racionalidade em cima dele. Você vai conseguir mudar? Não. Mas isso dá frutos. Dá frutos. Quantas vezes eu fiquei escutando pessoas próximas a mim latindo, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo. Eu falando que você está latindo com coisas que não vão te dar resultado nenhum. Não adianta ter ódio, você tem que saber aquilo que funciona e tentar conscientizar pessoas a respeito daquilo que funciona. Só que sozinho, ou então um brigando com o outro, a gente não vai conseguir isso. A gente tem que auditar o trabalho do Lula, todos juntos, para ele usar o nosso dinheiro da melhor forma possível e para ele ir para a cadeia no primeiro momento em que ele nos roubar de novo. É isso que a gente tem que fazer. Bom, espero que seja útil, que cause reflexões. Um grande abraço para vocês.